Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24.1. A candeia sob o alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma lâmpada para deixá-la sob o alqueire, e, sim, sobre um candeeiro, para que ela ilumine a todos aqueles que estão na casa. Mateus, v. 15. Não há uma só pessoa que depois de haver acendido uma lâmpada, cubra-a com uma vasilha ou a coloque sob a cama. Coloca-a, sim, sobre um candeeiro, para que aqueles que entrem vejam a luz, pois não há segredo que não deva ser descoberto, nem nada escondido que não deva ser conhecido e levado a público. Lucas, 8:2.16, 17. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? E respondendo, lhes disse: Para vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo por parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem, nem entendem. E a profecia de Isaías nele se cumpre, pois diz: Ouvireis com vossos ouvidos, mas não entendereis, olhareis com os vossos olhos, e nada vereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos se tornaram tardos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mateus, 13:2.10, 15. Espanta-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto ele próprio oculta a todo instante o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica, dizendo aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão prontos para compreender certas coisas, que eles olham, veem, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria inútil no momento, mas a vós o digo, pois lhes foi dado compreender esses mistérios. Ele tratava o povo, portanto, como se trata as crianças cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Com isto, ele indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sob o alqueire, mas sobre o candeeiro, para que todos aqueles que entram possam vê-la. Não significa que seja preciso revelar todas as coisas inconsideradamente, pois todo ensinamento deve ser apropriado à inteligência daquele a quem se dirige, pois há pessoas para quem uma luz muito forte ofusca sem esclarecer. Ocorre com a sociedade, em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, juventude e idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois o grão semeado fora de estação não produz. O que a prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque, chegando a um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Deus, tendo-lhes dado a inteligência para compreenderem e se guiarem nas coisas da terra e do céu, querem racionalizar a sua fé. É então, que é preciso não colocar a lâmpada sob o alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Ver capítulo 19, número 7. Se, então, em sua prudente sabedoria, a providência revela a verdade somente de forma gradual, é que a vai sempre desvelando, à medida que a humanidade está madura para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva, e não sob o alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, somente ocultam do povo, com a intenção de dominá-lo. São eles que colocam realmente a luz sob o alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, vedados ao conhecimento público. Mas, enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência caminharam e romperam o véu misterioso. O povo tornou-se adulto e quis penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que era contrário à observação. Não podem haver mistérios absolutos nesse terreno, e Jesus está com a razão quando afirma que não há segredo que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia, e o que o homem ainda não pode compreender na Terra lhe será progressivamente desvendado nos mundos mais avançados, na proporção em que ele evoluir. Aqui, na Terra, ainda se perde no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar desta grande quantidade de parábolas, cujo sentido ficava oculto para ele.
É preciso notar que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as questões, de alguma maneira abstratas de sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade e da humildade as condições essenciais da salvação, tudo o que disse em relação a isto está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Deveria ser assim, pois era regra de conduta, regra que todos deveriam compreender, para poderem seguir. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: é isto que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, o raciocínio era acompanhado apenas pelos seus discípulos. Estes, mais avançados moral e intelectualmente, podiam ser iniciados por Jesus nos princípios mais abstratos. É por isso que ele disse: e aquele que já tem, ainda mais lhe será dado, e terá em abundância. Ver capítulo 18, número 15. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, ele tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteira compreensão estava reservada aos tempos posteriores. Estes pontos é que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza, que explicarão o seu verdadeiro sentido. O espiritismo, hoje, vem lançar a luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem, nas suas instruções, com admirável prudência. Apenas gradualmente é que eles abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado na íntegra, desde o início, elas seriam acessíveis apenas a um pequeno número. Teriam assustado aqueles que não estavam preparados, o que prejudicaria a sua propagação. Se, então, os espíritos não dizem tudo ostensivamente, não é que haja mistérios na doutrina reservados aos privilegiados, nem que eles estejam colocando a candeia sob o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e deixam aos acontecimentos o tempo de preparar-lhes a aceitação.